Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Números, no capítulo 9, os versículos 15 a 21. Dentro de tudo que já ouvimos aqui, a palavra de ontem, quero poder, com a ajuda do Senhor, trazer uma cooperação e que essa cooperação possa se alinhar com a mente do Senhor. Ontem o Senhor nos visitou de uma forma tão extraordinária na sua palavra. E que Ele tenha misericórdia de nós, especialmente da minha vida, e que a sua palavra possa estar na mesma direção, na mesma linha, no mesmo movimento, e que em tudo Ele seja glorificado nessa conferência. Da parte do Senhor, o meu encargo é abordar sobre os movimentos de Deus no tempo do fim. É claro que não temos como esgotar esse assunto, mas pelo menos colocar 3 movimentos. E para isso nós vamos tomar como ponto de partida aquele período em que Israel estava finalizando o tempo ali no Sinai. E ali Deus, Ele traz 3, coloco de uma forma muito clara para vocês, 3 movimentos. 3 movimentos. O primeiro movimento da nuvem, o segundo movimento dos trombeteiros e o terceiro movimento da ordem da marcha. Então vamos aqui denominar esses 3 movimentos. Movimentos que são instrutivos, há muito ensino aqui. E o que estes movimentos têm a ver com o tema, a urgência do despertamento espiritual. É interessante, eu pude perceber em meu coração a mente do Senhor na palavra de ontem, onde nosso irmão Cláudio trouxe princípios elementares. E às vezes, quando nós ouvimos essa frase, princípios elementares, e como ele mesmo nos lembrou, às vezes pensamos, isso aí a gente já sabe muito bem. E não é uma questão de saber, é uma questão de viver. Não há nenhuma dificuldade quanto ao nosso entendimento sobre esses princípios elementares. A nossa maior dificuldade é em viver os princípios elementares. E é por não viver esses princípios elementares, o que podemos usar assim, é por não viver do modo digno da nossa vocação, que é fundamentada em princípios elementares, por que não dizer princípios fundamentais, alicerces, é que a igreja perdeu esse despertamento. Em outras palavras, ela esfriou. E às vezes, sendo mais contundente, ela desviou. A urgência, no que diz respeito ao despertamento espiritual, é pregar para uma igreja desviada. E ninguém fala isso pelo Senhor com ironia. Portanto, esse assunto requer de nós uma profunda reflexão. E esses 3 movimentos, da mesma forma, também trata de princípios elementares. Embora temos aqui a metáfora da nuvem, mas o que isso quer dizer? Claro, essa nuvem ela fala de uma manifestação teofânica de Deus. É uma nuvem teofânica. Há uma teofania. A palavra teofania do texto, é um termo que vem do original que significa manifestação de Deus, ou uma forma pela qual Deus se manifesta, traduzido de uma maneira bem simples. Então Deus usa estas metáforas teofânicas para nos falar de algo profundo. Então vamos, a princípio aqui, vamos ler esses textos. E para situá-los, eu creio que todos nós sabemos que o povo de Israel começou a sua partida lá em Ramsés. E eles tiveram
40 acampamentos. São 42 estações, mais duas. Ramsés é da onde ele sai, e os campos de Moabe, aonde eles chegam, são introduzidos para Canaã. Então, ao todo, são 40 estações que eles estiveram. E 42 compreende todas elas, desde a saída até a chegada. Então, são 40 acampamentos e 42 estações, assim fica melhor. Então, eles saíram ali de Ramsés, passando por Sucote, Etã, Pirreirote, até chegar no Sinai. Todas estas 11 estações demandaram um período de 3 meses. Porém, é interessante que no Sinai, eles ficaram 11 meses. Nesses 11 meses, houveram muitos acontecimentos distintos. Em primeiro lugar, houve a visão da casa e do sacerdócio. Durante esse período de 11 meses, Moisés subiu 11 vezes ao Sinai. E nessas 11 subidas, Deus tratou com ele 11 temas. Então imagine a riqueza que foi esse período de 11 meses. E no final, quando eles estão prestes a sair do Sinai e ir para Kibrote Hataavá, que era a estação seguinte, a estação do Sinai é a mais importante de todas estas. É a mais importante. É claro, por tudo que eu falei para vocês. Não somente foi um tempo de revelações, de colocar alicerces, mas também houve ali períodos tristes. Um deles está registrado em em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Nós temos ali quando os filhos de Israel levantaram um bezerro de ouro. E eles cultuaram em torno daquele bezerro. Foi uma tragédia, uma grande tragédia. Então, meus irmãos, agora ao final, depois de tantos tratamentos, de tantas revelações, Deus vai colocar aqui a metáfora da nuvem, o chamado dos trombeteiros e o princípio da peregrinação, a natureza da peregrinação, que é a ordem da marcha. Então nós vamos caminhar, se o Senhor permitir, dentro dessa direção. Por isso eu quero que vocês, por favor, venham comigo aqui para o capítulo 9 do livro de Números. Versículos 15 a 21. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobriu e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo o mandado do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde tarde até amanhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Senhor amado, nós
te entregamos esta palavra, Senhor, porque ela é tua, e que ela seja tua, e que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos leve a ver nestas palavras um pouco da tua face, um pouco daquilo que é a tua mente para nós nesses dias. Senhor, venha nos transpassar com o poder e com a vida da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te rogamos, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Amém. Então, meus amados, vamos estudar do ponto de vista escriturístico um pouco da doutrina que envolve esta nuvem. E como eu disse a vocês, é uma nuvem teofânica, há uma teofania de Deus por trás dessa nuvem. Não é algo tão simples como nós podemos imaginar, mas é algo que carrega em si muitos ensinamentos. E por quê? Porque este é um assunto que envolve aspecto que eu diria, aspectos doutrinários. E por que aspectos doutrinários? Porque não são aqui textos colocados isoladamente. Se você pegar o assunto da nuvem, por que eu digo que ela é doutrinária? O assunto é doutrinário, porque você vai percorrer toda a Bíblia, até Apocalipse. Você vai ver a menção que a palavra de Deus traz para nós sobre esse assunto. Então precisamos ir com muita calma, sem pressa alguma. Eu gostaria que vocês pudessem voltar um pouco aí em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, por favor. Êxodo capítulo 13. Vamos ler os versículos 20 e 22. E por que estou fazendo isso? Porque eu quero ajudar os irmãos a fazer uma construção em sua mente, em seus estudos, suas anotações aí, sobre este assunto. E gostaria de expor, como disse, de forma bem doutrinária. É claro que não vamos poder explorar todos os textos, mas vamos buscar alguns textos e como que se empilhássemos um sobre o outro, e assim ajudá-los a construir esta interpretação teofânica de Deus na nuvem. Vamos lá, Êxodo capítulo 13, os versículos 20 e 21. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Observe, o Senhor ia adiante deles. Essa frase é uma frase que ela não pode, de forma alguma, ser ignorada. É claro que numa leitura simples, nós não vamos perceber o que existe por detrás dela. Nessa frase, o Senhor ia adiante deles. De acordo com o texto hebraico original, essa frase não existe dessa forma, ela não foi escrita dessa forma. No texto hebraico está assim, e a face do Senhor ia adiante deles. Isso muda tudo aqui no texto. No hebraico, se você buscar a palavra adiante, é peniim, que é uma palavra hebraica para face. Então, a face do Senhor ia adiante deles. Então, nós podemos perceber o quanto a leitura bíblica em seu texto original é extremamente e gloriosamente profunda. A face do Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem. Então você perceba, por que vamos começar por aqui? É como se eles pudessem olhar para cima e ver o quê? Naturalmente, eles olhavam e diziam, há uma nuvem sobre nós. Porém, espiritualmente falando, eles poderiam dizer, a face de Deus está voltada para nós. Nós estamos debaixo da face de Deus. A ideia é que a Bíblia é um amontoado de escritos desconexos, partiu do inferno. Dentro do período que estamos vivendo, que chama-se período pós-moderno, o pós-modernismo começou ali, nas grandes universidades da Europa, após a queda do Muro de Berlim. E penso que nós não damos muita importância para isso. Eu mesmo, durante muito tempo, ignorava e achava que essa frase, pós-modernismo, não passava de um chavão de retórica.
Às vezes as pessoas queriam mostrar um certo brilhantismo na exposição, usava essa frase como se fosse um chavão retórico. E não é, irmãos. Quando você estuda o movimento pós-moderno, o pós-modernismo, que ele tem agora uma irmã gêmea que chama modernidade, que está muito ligada a esse mundo digitalizado no qual todos nós estamos inseridos, e nós sabemos os efeitos colaterais, devastadores, daquilo que é a modernidade, que nós temos muito mais como amigo do que como inimigo, e eu não posso negar que existem muitas e muitas e muitas coisas boas dentro disso, mas o que existe, o espírito que está por detrás disso, é o mesmo espírito que está de trás do movimento pós-modernismo. Um dos pilares do pós-modernismo é que não existe verdade absoluta. E a intenção dos pais do pós-modernismo era desestruturar todo o pensamento que caracterizava tanto o iluminismo como o marxismo. Eu não quero ficar muito tempo aqui, mas eu quero colocar essa pequena nota. Porém, irmãos, quando você estuda hoje esses efeitos devastadores do pós-modernismo, você vai chegar à conclusão que o maior e mais terrível efeito desse movimento filosófico, que tinha muito a ver com a estética, com a cultura e com a filosofia, com o modo de pensar, afetou o pensamento cristão. Então, muitos autores cristãos têm se desgastado para poder abrir os olhos da igreja, especialmente no tempo que vivemos. Porque é como uma erosão silenciosa, você não percebe. Mas hoje, quando você conhece esse movimento, que está muito voltado para a estética e para a liberdade, que hoje devastou todo mundo, hoje está influenciado por isso, e também os cristãos, que eu chamaria de evangélicos, é bom fazer essa distinção, onde tudo é válido. O que precisa você entender é que o amor, que é uma palavra que perdeu o seu significado, o seu sentido mais elevado, o amor vale para todas as coisas, e vale para tudo, e você pode viver desde que você ame de qualquer maneira. E por isso eu digo para vocês, as versões da Bíblia, a forma de ler, a forma de estudar, nosso país, eu não vou citar nenhum nome, mas os pregadores desse movimento, que se dizem cristãos, eles são verdadeiramente instrumentos satânicos, eu não vou nem dizer o nome aqui para vocês, para não ferir a consciência de ninguém. E as pessoas não estão percebendo. E por que eu estou colocando essa nota, parece tão prolixa, tão sem sentido, para dizer para vocês, que quando você lê passagens como essa, não te toca, você não se importa, você não se interessa, e não é porque você não quer, é porque hoje, irmãos, nós vivemos governado por um mundo digital. Hoje todo mundo é especialista em tudo, como o nosso irmão Cláudio disse ontem. Você está pregando aqui, isso já me aconteceu, com certeza aconteceu com ele muitas vezes. Os irmãos terminam, irmão, mas essa palavra que você falou aqui no hebraico, o que diz aqui meu aplicativo? Não diz a mesma coisa. Eu falei, é mesmo, é. Eu falei, você sabe ler um lexo hebraico? Não, o que é lexo? Eu falei, não, então você me responde o que é lexo, depois eu te respondo sobre a palavra. Não sabe o que é isso? Não sabe. Literaliza tudo. Então, hoje está dessa forma. A gente tem quase que falar, irmãos, por favor, desligue seus celulares aí e abra só a sua mente. De verdade, irmãos. Então, nós temos que fazer um retorno à leitura profunda da palavra de Deus. E não é tanto o que você lê sobre ela, é o quanto ela lê dentro de você. É o quanto ela fala dentro de você. Então, aqui nós estamos diante de verdades preciosas. Então, a face do Senhor ia diante deles. Vamos para mais um capítulo à frente, capítulo 14. Veja os versículos 19 e 20. Diz assim, então, o exército, o anjo do Senhor, aliás,
O anjo do Senhor, que ia adiante, olha a frase novamente. Esse anjo, ele é chamado em Isaías do anjo da face de Deus. O anjo da face de Deus. Ah, irmãos, como é lindo isso, mas eu não posso me deter aqui, senão eu vou virar para outra direção. O anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Veja, o Senhor era guarda, e o Senhor também era a retaguarda do seu povo, através do movimento desta coluna de nuvem. Então vamos avançar. Agora vamos partir para uma viagem na palavra de Deus, estudando de forma doutrinária esse assunto. Quero colocar esses dois textos para abrir esse caminho para nós, digamos assim. Porque quando você estuda o Pentateuco, existe 41 menções dessa nuvem. Percebe, irmãos? 41 menções. Só no livro de Ezequiel existe 10 menções. Se você parar para estudar o movimento da nuvem, somente dentro do livro do profeta Ezequiel, você vai ficar assombrado. Mas vamos pegar alguns textos apenas. Não tem como a gente ler todos os textos. Ao todo, na Bíblia você vai encontrar 90 menções, 90 textos na Bíblia sobre a nuvem. Agora, por favor, vamos para os livros poéticos. Vou considerar os dois textos que lemos como se nós já tivéssemos passado pelo Pentateuco. Vamos agora para os livros poéticos. Jó, capítulo 26 e o versículo 9. Jó, capítulo 26 e o versículo 9. Diz assim: encobre, olha que texto, irmãos, encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção. A Bíblia não é um amontoado escriturístico de coisas que são jogadas de qualquer maneira. Longe disso. A Bíblia é totalmente a inspiração de Deus. Ela é totalmente inspirada por Deus, soprada por Deus. Agora eu quero que você veja. Aquela nuvem que nós lemos aqui em Números, o capítulo 9, é a mesma nuvem. Olha o que diz: encobre a face do seu trono. Jó, capítulo 26, versículo 9. E sobre ele estende a sua nuvem. É a mesma nuvem. Consegue ver isso? Salmo 99, o versículo 7. Vamos empilhando texto após texto. Salmo 99 e o versículo 7. Falava-lhes na coluna da nuvem. Não era só a nuvem da face, não era só a nuvem que cobriu o trono, mas também era a nuvem que representava a voz de Deus. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Vamos para os livros proféticos. São 17 menções só nos livros proféticos. Isaías capítulo 4, versículo 5. Isaías capítulo 4, versículo 5. Criará o Senhor, Isaías capítulo 4, versículo 5. Criará o Senhor sobre todo o Monte Sião. Monte Sião, escute, isso é um princípio. Todas as vezes que você lê sobre Monte Sião, guarde isso. Sião é o pensamento mais elevado que Deus tem acerca do seu povo. Sião tem a ver com o sentimento de Deus em relação ao seu povo. Sião é uma figura da igreja, do povo de Deus, no sentido mais elevado da definição. Guarde isso.
Porque todas as vezes que você lê sobre Sião na Bíblia, isso saltará dentro de você. Então diz: criará o Senhor sobre o seu povo, sobre a sua casa, sobre o Monte Sião, e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça, e resplendor de fogo chamegante à noite. Porque sobre toda, aí o sentido é, sobre todas as suas assembleias, ou sobre o seu Monte Sião, se estenderá um dossel em um pavilhão. O que ele quer dizer assim? Haverá glória, dossel e pavilhão. A tradução no hebraico é: haverá glória e proteção sobre as suas assembleias. Vamos avançar um pouco mais. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 e 5. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo, e revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem. Irmãos, esse texto aqui, especialmente esse versículo 5, vai mostrar sobre as 4 faces de Cristo, revelada nos 4 evangelhos. E eu vou parar por aqui, só para você ver a grandeza que tem o assunto dessa nuvem. Vamos avançar, irmãos. Eu sei que a tentação é grande para poder entrar nesse versículo 5, mas há uma grandiosidade aqui, irmãos. Só de você perceber a leitura, você vê que é algo tão maravilhoso. Vamos avançar lá para o Novo Testamento. A figura da nuvem, nos evangelhos e no livro de Atos, são 6 menções. A primeira, vamos lá, Mateus capítulo 17, o versículo 5. Mateus 17, 5 diz: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, a mesma voz lá do Salmo 99, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma, a ele ouvi. Lucas 21, versículo 27. Lucas 21, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Irmãos, não fique cansados. Talvez você nunca leu a Bíblia essa semana, tanto quanto você está lendo essa palavra de hoje. Amém. Então, seja grato ao Senhor. Atos capítulo 1, versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, uma nuvem. Vamos agora para os livros apostólicos. São 3 menções, vou citar 2. A primeira está lá, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 e o versículo 2, está assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. E o versículo 2, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. E agora, por último, para a gente ter um pouco de descanso de tantos textos, vamos ver a nuvem dentro do livro de Apocalipse. São 5 menções em Apocalipse. Vamos ler 2. A primeira está no capítulo 10, versículo 1. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Está assim: vi o anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem. Capítulo 14, o versículo 14.
Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Amém? Então, podemos ler aqui alguns versículos, dentro de uma ordem, aonde nós podemos ver que esse assunto da nuvem ali, no livro de Números, capítulo 9, é um assunto extremamente importante e que tem a ver com os nossos dias, como sempre teve a ver com a história do povo de Deus. Repito mais uma vez, essa nuvem tem algo de divino na sua revelação, não era uma coisa comum, porque se há algo que nós precisamos levar a sério, e o Senhor nos falou isso, o Senhor nos lembrou muito bem, é sobre o aspecto eterno do nosso viver cristão. Porque o grande perigo hoje, irmãos, é que nós venhamos escolher o caminho da religiosidade, o caminho do espiritualismo. E isso, irmãos, não tem preço nenhum. Por quê? Porque espiritualismo e religiosidade você pode viver fingindo. Você pode viver tudo que diz respeito àquilo que chamamos de realidade espiritual, você pode viver só na superfície. Você pode viver de modo conveniente. Você pode viver para mostrar para as pessoas uma estética cristã, que de fato não é. Vida cristã é fruto, é vida. Vida cristã é o resultado daquilo que é Cristo dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Isso é vida cristã. O Senhor nos falou isso ontem de maneira muito clara. É esse aspecto espiritual, celestial e eterno que deve caracterizar o povo de Deus, é que temos perdido. Nós temos perdido, irmãos. Deixa eu fazer uma prova bem prática com vocês. Se você tivesse consciência do que é a vida cristã no sentido celestial, se você tivesse plena consciência do que é vida, e agora, do que é o viver cristão, do ponto de vista celestial e eterno, você faltaria às reuniões de oração da sua comunidade? Você não seria uma pessoa que seria caracterizada por uma alegria distinta, espiritual? Você não teria mais prazer na palavra? Você não seria uma pessoa mais madura? Você não seria uma pessoa que teria uma característica visível, a devoção? O verdadeiro amor? Sim ou não, irmãos? Quantos aqui estão reprovados? Só Deus sabe. Mas nós preferimos o quê? O cristianismo de estética. A estética é um dos fundamentos do pós-modernismo, onde as pessoas preferem viver estética e não profundidade, viver superficialidade e não espiritualidade divina. Porque ontem nós lemos, e toma aqui na liberdade e a comunhão que eu tenho com o Cláudio, um pouco do que ele falou, que tocou muito meu coração. Os textos que eu chamaria os textos áureos da nossa infância espiritual, da nossa maturidade espiritual, da nossa vida espiritual. O que eu quero dizer, textos que, vou falar isso com muito cuidado, que são comuns, com muito cuidado. Comuns que eu quero dizer não é qualquer. Textos do nosso dia a dia, que a gente ouve sempre. Só que esses textos, eles não estão na palavra de Deus para serem olhados, nem tampouco examinados, mas para serem vividos. E nós não vivemos. Nós preferimos a espiritualidade de estética. Você só olha, você só vê, nossa, Cristo é minha vida. Para mim o viver é Cristo. Isso é retórica. Você não precisa nem dizer isso. É as pessoas que vão ver, sentir o quanto Cristo vive dentro de você. É o resultado da vida. É o comprometimento, é a responsabilidade espiritual, é a devoção.
Então nós estamos falando da urgência de despertamento espiritual. Como ter a urgência do despertamento, como isso pode ser urgente na minha vida pessoal, em nossa vida congregacional, quando nós estamos derrubando todos os fundamentos. Isso é muito sério. Vamos pegar aqui pequenas partes daquilo que nós já lemos. Voltemos para Jó, capítulo 26, versículo 9. Vamos examinar um pouco esse texto. Que o Senhor nos permita entrar um pouco dentro dele. Vamos ver essa teofania, esse revelar, esse manifestar de Deus. Teofania tem a ver com isso, com revelação e com manifestação de Deus. Então, por favor, tire esse lado acadêmico dessa palavra, esse lado intelectual dessa palavra, filosófico dessa palavra. Vamos trazer o lado espiritual. O que é uma teofania para nós? É uma manifestação de Deus, é uma revelação, é como, essa palavra explica sobre o como da revelação de Deus. O que é teofania? É a palavra que explica para nós o como da revelação de Deus. Então ele diz, encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Ele encobre a face, que seria assim no texto hebraico. No texto hebraico está assim, ele encobre a sua face no seu trono. A face de Deus está escondida, nós sabemos que Deus é Espírito, ele não pode ser visto, mas o que Jó está dizendo? Que Deus, ele cobre a sua face, ninguém poderá vê-lo, mas tem uma nuvem que encobre a sua face em seu trono. Aí aqui, voltando para Salmo 99, 7, falava-lhes na coluna de nuvem, aqui está, porque, como eu disse, teofania, presença, aparência e a revelação da glória de Deus. Então, o que quer dizer esta nuvem? Ela fala da presença, ela fala da manifestação e ela fala da revelação de Deus. Meus irmãos, falo isso com muito cuidado, mas eu espero que vocês entendam. Será que hoje nós, que podemos dizer assim, nascemos de novo, não nascemos de novo em uma mudança de identidade religiosa, saímos do catolicismo e agora estamos no cristianismo. Nós não nascemos de novo no sentido doutrinário. Antes eu era calvinista. Hoje eu sou arminiano. Não é esse tipo de mudança, não é esse tipo de nascimento. O novo nascimento é que aquela semente eterna da vida, incriada, indestrutível, a vida que venceu a morte, a vida que venceu o inferno, a vida que venceu Satanás e todos os seus asseclas, essa vida, que é a vida do próprio Deus, que nos foi doada em seu Filho Jesus, e que o Espírito Santo a trouxe e fez habitar dentro de nós, isso é novo nascimento. Isso caracteriza você? Isso caracteriza você? Isso nos caracteriza, irmãos? Podemos levantar as mãos aqui, não precisa ninguém levantar a mão, pelo amor de Deus, e dizer assim, nasci de novo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eu tenho a semente eterna da vida de Deus, que se tornou um lugar da habitação de Deus, por meio do Espírito Santo. Sim, então nós podemos dizer, existe uma nuvem de glória, existe uma nuvem da manifestação, existe uma nuvem da presença de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Quando nós nos reunimos, como disse o nosso Senhor Jesus, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós podemos afirmar, irmãos, que o Senhor Jesus está nesse lugar. Quando nós nos reunimos em nossas comunidades, em nossas casas de comunhão, o Senhor está ali, a nuvem da presença do Senhor está ali. Sabe por que nós necessitamos urgentemente de um despertamento espiritual? É porque a nuvem foi, e muitos de nós ficamos. A nuvem se moveu, e nós nem sabemos aonde estamos. Sabe por que esse tema se faz necessário, irmãos? Esse tema nunca poderia fazer parte de uma conferência do povo de Deus. É porque nós temos perdido a característica do viver como um povo celestial. Quando eu olho para esse tema,
eu sinto uma profunda vergonha da minha vida. Então seria muito simples aqui trazer 3 palavras, a gente embora e vamos marcar já a nova conferência. Eu acho que isso seria, irmãos, uma atitude vil, leviana. Meus irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês. Por que nós estamos tratando desse tema? Será que esse tema é para alguns? Será que não é para a Assembleia de Goiânia, para a Assembleia de Patos, para a Assembleia lá de Itaberaba, lá dos irmãos de Rondônia, Ariquemes e as demais assembleias que estão aqui? Será, irmãos? Será é porque o Espírito Santo está tão longe e a gente se acostumou com a ausência dele? Será, irmãos? Será que a gente vai sair mais uma vez aqui desse lugar e nunca refletir sobre isso? A gente está lendo textos e não dando a menor importância para isso. Isso não tem que nos esmagar? Será que a gente não tem que sentir um pouco de vergonha de caminhar tantos anos e não ter avanços? Nós perdemos o nosso caráter, a nossa identidade está perdida. Sabe por que a nossa identidade está perdida? Porque a nuvem foi e nós ficamos em algum lugar que nem sabemos aonde que é. Mas ainda, mesmo assim, construímos nossos barracos espirituais, enchemos de quinquilharia, e aí, quem se importa? Ainda mais que tem o mundo digital ao meu favor, eu ouço quem eu quero, quando eu quero, na hora que quero. Vai conversar com irmãos, com famílias, que não tem onde reunir com os irmãos, que com tudo isso, eles não estão em paz, não estão felizes, eles gostariam de viver em comunidade de irmãos. E nós vivemos, olha as reuniões de oração, para mim as reuniões de oração refletem toda a igreja. Mas quem se importa, irmãos? Quem vai se importar? Já temos uma programação semanal, tem uma reunião de estudo da palavra, tem a mesa do Senhor, tem a reunião dos jovens, tem a reunião das crianças, vai ter um encontro isso, vai ter encontro lá, a gente tem uma programação. Por que nos preocupar com a glória de Deus, com a manifestação de Deus? Por que nos importar com a face de Deus, que a gente nem vê e nem vai ver? Só que é essa face que governou o caminhar do seu povo. É por causa dessa face que nos guarda e nos protege, que Satanás não tem nenhum poder de colocar o seu dedo sobre nós. É por causa do poder dessa face, e mesmo assim nós estamos como que caminhando, nos desviando dela. Amados irmãos e irmãs, observe, vamos voltar aqui para Números capítulo 9, versículo 15. Números, o capítulo 9, versículo 15. Precisamos considerar aqui algo muito especial. Está assim, Números capítulo 9, versículo 5. Eu quero que esse versículo fique cravado no seu coração. No dia que foi erigido, levantado, construído o tabernáculo, observe, a nuvem o cobriu, a saber, a nuvem do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Vamos aqui observar detalhes. Eu quero que você veja aí as palavras cobriu e aparece. A nuvem cobriu e depois, bem na frase final, aparência. Essas duas palavras nos trazem a ideia do sobrenatural que deve haver no meio do povo de Deus. Por que despertamento? Irmãos, por que o despertamento? Por que a urgência, a necessidade do despertamento espiritual? Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos o caráter sobrenatural, a nossa condição sobrenatural do povo de Deus. Nós perdemos. Observe, a palavra cobriu aqui, a nuvem cobriu. No texto hebraico, essa palavra significa ocultou. Ocultou. Então, a nuvem cobriu, ela ocultou, ela escondeu, ela envolveu o tabernáculo. Então, quando eu estou falando de nuvem, eu estou falando de quê, irmãos?
eu estou falando da manifestação, eu estou falando da presença, eu estou falando da revelação, eu estou falando da glória de Deus. Essas 4 palavras, por favor, coloque aí, guarde. Quando você lê a palavra nuvem, você vai falar de manifestação, você vai falar da presença, você vai falar da revelação, você está falando da glória de Deus. Estas 4 palavras definia o que era Deus para eles, definia o que eles deveriam desfrutar. E por que perdemos, irmãos? Porque é tão difícil ter irmãos e irmãs comprometidos com a oração, com a comunhão. Porque é praticamente impossível encontrar uma igreja que tenha uma reunião em torno da centralidade de Cristo. Por que precisamos de tantos apetrechos? Por que precisamos de tantas ferramentas, subterfúgios, para ver se um espírito baixa, desce, faz algo conosco? É porque nós temos perdido a revelação, a manifestação, a presença e a glória de Deus. Aí, irmãos, a necessidade de tratarmos o despertamento, mas tem uma palavra ali, que ela dá a tônica, urgência. É urgente. Eu não acredito que o Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja acomodada, laodiceana, uma igreja mundana, uma igreja fria, uma igreja diferente à sua palavra, cristãos que amam mais o mundo do que a Deus, cristãos que têm tempo para tudo, mas Deus não é a sua prioridade. Suas preferências, seus desejos estão sobre aquilo que é material desse mundo, é efêmero. E aí é onde eles têm colocado os seus corações, perderam o caráter celestial. Você lê Colossenses capítulo 3, irmãos. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Nós não buscamos, irmãos. Nós não buscamos, não estou dizendo que é errado você ter um carro do ano, ter o melhor carro, ter a melhor casa, não estou dizendo que isso é errado. Errado é quando essas coisas têm você. Errado é quando essas coisas, por causa delas, você tem perdido o seu tempo. Você tem se gastado, se deixado gastar. As suas prioridades foram distorcidas por causa dessas coisas. São como que ídolos ocultos dentro do coração. Você compreende, irmãos? Observe aí, buscar as coisas do alto. Porque morresses, e a nossa vida, diz Paulo, ela está dentro de Deus, em Cristo. Consegue entender isso, irmãos? Isso é sério. Isso é extremamente sério, porque isso é que tem caracterizado o cristão dos nossos dias. Eu diria assim, o cristão pós-moderno. Não pode ser, irmãos. O Senhor não virá buscar uma igreja pós-moderna. O Senhor não virá buscar uma igreja governada pelo pós-modernismo. O Senhor virá buscar uma igreja que é governada pela sua nuvem, pela sua manifestação, pela sua presença, pela sua revelação e pela sua glória. Observe aqui a palavra aparência. Aparência. Interessante que essa palavra no hebraico, kaká, é uma palavra interessante, kaká com K, K-A-C-A-I-H, kaká. Sabe o que ela significa? Sobrenatural. Uma aparência sobrenatural. Como que está isso aqui no hebraico? A aparência sobrenatural de fogo. Havia uma aparência sobrenatural de fogo sobre o tabernáculo. Então havia aqui duas coisas. Vamos tentar entender esse texto. Quando aquele tabernáculo, quando eles caminhavam ali na peregrinação, aquele tabernáculo estava sendo conduzido, a nuvem o cobria, e à noite uma aparência sobrenatural de fogo estava sobre eles. Que coisa linda, irmãos. A igreja perdeu isso, irmãos. A igreja perdeu isso. Eu arrepio quando eu ouço os irmãos dizer assim, nossa cobertura espiritual é os irmãos tal. É mesmo, irmão. Você está precisando dessa cobertura mesmo? Você está
Prefira outras coberturas. Que absurdo, irmãos. Nós perdemos isso, a gente ouve tanta coisa absurda no meio do povo de Deus que dizem que estão caminhando em direção aos céus, para uma vida eterna, para o reino de Deus. Observe isso, irmãos. Nós perdemos o caráter sobrenatural. E foi aí que movimentos pentecostalistas distorceram tudo, os dons, os ministérios. Os dons se tornaram o quê? Propriedade particular do espiritualista. Os dons se tornou ferramentas espiritualistas. E os ministérios se tornou um clérigo. Satanás entrou em tudo isso, sabe por quê? Porque a igreja perdeu o sobrenatural. Porque enquanto nós nos mantivermos debaixo da nuvem, cobertos pela nuvem, manifestação, presença, revelação e glória de Deus, a manifestação de Deus trará o aspecto sobrenatural. Aquilo que o Senhor Jesus disse que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. Como é possível isso? Esta é a condição sobrenatural do povo de Deus. E porque perdemos a condição, a identidade sobrenatural, e muitos podem pensar, mas irmão, imagine, se a igreja for tudo isso, você pode imaginar como as pessoas podem se tornar orgulhosas. Pelo contrário, não existe. E aqui quero tomar emprestado novamente um pouco da palavra do irmão Cláudio. Nós precisamos do caminho da cruz. Não existe caminho da cruz. Irmãos, eu não sei se eu vou poder tratar tudo, mas eu quero por isso adiantar um ponto aqui. Sabe como que era a peregrinação deles? A ordem da marcha? Saía o estandarte de Judá. E os meraritas, os coatitas, iam no meio deles. O estandarte de Judá era o primeiro a partir. E a arca ia sendo levada na frente pelos levitas, pelos sacerdotes, aliás. Eles iam carregando a arca. Só depois de 3 dias, é que o estandarte de Rúben partia. Que coisa linda, irmãos. E você vai ver que 3 dias tem a ver com o caminho da cruz do nosso Senhor. É uma referência ao caminho da cruz. Porque ele ressuscitou no 3º dia. 3 dias. Ele ressuscitou, e a arca, e a palavra vai dizer que a arca, ela percorria esse caminho de 3 dias para encontrar descanso para o povo de Deus, o lugar adequado. Aí é que está. Por isso que a cruz, ela não pode ser entendida pelo cristão como uma coisa negativa e positiva, porque é aí que nós encontraremos o descanso de Deus, mesmo que tenhamos que ser afligidos na nossa alma, na nossa carne. Agora você percebe isso aqui, o aspecto sobrenatural. Temos perdido, irmãos. Então precisamos de pastores coach, bons palestrantes, animadores de auditório para conduzir o louvor. Não é verdade? Não tem o Espírito Santo, irmãos. Então nós podemos pegar o pregador da moda. É só pagar um cachê para ele. Ele vai nos divertir. Ele vai nos dar pão e circo. Não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de um retorno da glória de Deus sobre a sua casa. É disso que nós estamos falando. Que nós precisamos e que haja um retorno da glória do Senhor para a sua casa. Nós precisamos nos humilhar. Eu vou dizer isso para vocês mais uma vez. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos de parar muito do que estamos fazendo, aonde o Senhor não está. Ele não está nos conduzindo, Ele não está te conduzindo. Você está fazendo tudo no suor. Nós precisamos obedecer os movimentos de Deus. Esses movimentos dos sinais são os movimentos de Deus sobre a sua casa. Por isso está aqui a frase. É muito importante. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A glória de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus, a manifestação de Deus estava na sua casa. Irmãos, aonde está a manifestação de Deus entre nós? Eu tenho me perguntado isso todos os dias. Você vê tanto comodismo, você vê tantos irmãos retrocedendo, você vê tantos irmãos mudando seu comportamento espiritual, você vê tanta frieza, tanta falta de comprometimento, tanto desinteresse. Você vê tudo isso hoje, esse movimento espiritual que surgiu após a pandemia, o comodismo, a indiferença, a negligência, tem sido a característica de muitos cristãos nos nossos dias.
E aí eu tenho que tomar as palavras de Paulo, lá em Efésios, capítulo 5. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te revelará. Nós estamos precisando disso, de um profundo despertamento espiritual. E meu irmão, minha irmã, se você se encontra nessa condição, não saia daqui. Eu te imploro, em nome de Jesus, não perca esta hora. Você precisa ir aos pés do Senhor nessa manhã. Há um princípio espiritual aqui nesse versículo 15, de Números capítulo 9. É que esse versículo nos mostra a naturalidade da vida celestial. Escute, a vida celestial deve ser algo natural para nós. E a sobrenaturalidade da vida terrena. Você vai dizer, irmão Luiz, está trocado aí. Está trocado. Não está. A vida celestial deveria ser natural para nós. E o nosso viver, hoje, terreno, deveria ser sobrenatural. As pessoas deveriam estar perguntando assim, mas como assim? Você ficou deprimido e você mesmo saiu da depressão? Você está passando essa luta tão terrível e você ainda consegue cantar alegria e dizer que tudo coopera para o bem do propósito de Deus, não para o seu próprio bem? Como assim? Você está sendo esmagado, mas você diz assim, posso todas as coisas naquele, não é a frase que a ênfase não está no posso todas as coisas, nada disso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como assim? É sobrenatural. A vida terrena do cristão tem que ser sobrenatural. E a vida celestial tem que ser natural. Mas nós perdemos, irmãos, ou não? Olhe bem, irmãos, para esse texto. A naturalidade da vida celestial. Nós perdemos. Falar hoje para um cristão, hoje, que ele pode entrar no lugar santíssimo da presença de Deus, como eu estou quase que repetindo tudo que o Cláudio pregou. Se quiser me dar o esboço aí depois, Cláudio, fica mais fácil. Mas algo que o Senhor nos trouxe ontem com tanta ênfase, com algo tão precioso, irmãos, que eu creio que muitos desfrutaram aqui. A eternidade não é o nosso amanhã. Lá em Eclesiastes 3:11 diz que a eternidade Deus colocou dentro de nós. E colocou a eternidade dentro do coração do homem. Nós já podemos viver a naturalidade da vida celeste, dentro da sobrenaturalidade da vida terrena. Isso é ser cristão aos olhos de Deus. É ser uma moça, um rapaz. Olha esses jovens que estão aqui. Eu fico imaginando esses jovens na faculdade. Como uma jovem me disse ontem, que o curso que ela está fazendo, essa semana, tratando de quê? Dessa inclusividade, palavra bonita, inclusividade social. Agora é tudo natural, no sentido humano da palavra. A ideologia de gênero precisa ser aceita por todos nós. Irmão, eu vou te falar a verdade. Existem centenas de comunidades no Brasil hoje que estão revendo seus fundamentos por causa dessa inclusão. Porque senão nós não seremos incluídos na sociedade. Eles usam isso, os argumentos são fortíssimos. Como que nós vamos pregar Jesus nos distanciando? Como nós vamos pregar Jesus se nós não entrarmos dentro desse sistema e quebrar esse sistema e ser luz nas trevas? Jesus foi o que na sua geração? Em algum momento você viu Jesus vestindo uma casaca de algum sistema, seja político, seja ideológico? Não estou dizendo que você tem que ter repulsa para as pessoas, aos homossexuais, qualquer pessoa que tenha uma opção que você julgue que afronte a palavra de Deus. Nós não estamos falando de falta de educação, de desrespeito, de discriminar as pessoas. Nós estamos falando que aconteça o que aconteça, ou o que tiver que acontecer neste mundo, nós não vamos nos curvar a nada. Não obedeceremos nenhuma lei que não seja a lei do trono de Deus. Nós não precisamos entrar no molde, na forma, no sistema, no esquema do mundo. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12, ele não diz de qualquer maneira, ele diz assim, eu rogo-vos, eu imploro a vocês, primeiro,
que vocês tenham os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso tem que ser o culto de todos os dias. Isso é o culto de vocês jovens, lá nas faculdades, onde vocês são os diferentes, onde muitas vezes quando o professor sabe que a moça é cristã, aí que ele afronta mais. Você não precisa se sentir diminuída, de forma alguma, porque você é uma parte do céu na terra. Você é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Você tem uma vida celestial, ele não tem. Você está caminhando para uma glória indescritível. Aquilo que o homem não é capaz de dizer em palavras ou escrever, é impossível para a mente humana chegar à totalidade profunda daquilo que é a vida eterna que nos aguarda. Então vamos ser perseverantes. Aconteça o que tiver que acontecer, vamos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então é isso que eu e você temos que ver. A sobrenaturalidade da vida terrena e a naturalidade da vida celestial. É isso que está aqui em Colossenses capítulo 3, o texto que eu acabei de falar para vocês. Deixe-me explorar um pouco aqui, nós vamos terminar agora. Essa frase, aparência de fogo, então ela nos revela a sobrenaturalidade da vida da igreja. Sobrenaturalidade da vida da igreja. Isso aconteceu lá no Pentecoste. Quando eles começaram a viver aquela gloriosa experiência, aí tem uma descrição, que eu diria uma descrição pictórica, que tem essa tônica da metáfora espiritual, línguas como que de fogo, algo sobrenatural. O que estava acontecendo ali era algo sobrenatural, não era natural, era sobrenatural. Aí veja, foi um testemunho que aconteceu ali. Vou buscar essa frase, aparência de fogo. Êxodo 3:3. Êxodo 3:3, nós vamos encontrar a tradução dessa frase segundo o texto hebraico. Êxodo 3:3 diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei, essa frase, essa grande maravilha. Essa grande maravilha. Isso tem que caracterizar a igreja. Nosso reunir tem que ser essa grande maravilha. O nosso cantar, o nosso reunir, o nosso estar juntos, o nosso adorar, o nosso ouvir a palavra, tem que ser uma grande maravilha. Está vendo, irmão? Êxodo 24:17, há uma outra tradução dessa palavra aqui, nesse texto, ou dessa frase, aparência como de fogo. Se você buscar no hebraico, há uma só palavra para isso. Porém, aqui, essa palavra, kakak, só que quando você vai nesses textos, você encontra lá essa palavra, ela está traduzida de outra forma. E aqui está assim, Êxodo 24:17, o aspecto da glória do Senhor. Essa aparência de fogo é o aspecto da glória do Senhor. Eu me preocupo muito com isso, irmãos. E por que preocupo? Porque nós temos uma tendência a nos acostumar, a nos esfriar, a ser tomado pelas circunstâncias. E aí nós perdemos o caráter celestial da igreja, como a entidade espiritual. O caráter celestial da igreja como entidade espiritual. Não é uma entidade como organização. Não é uma entidade humana. É uma entidade espiritual. E aqui, irmãos, nós precisamos ser um povo caracterizado pelo anelo pela face de Deus, pela glória de Deus, pela manifestação de Deus. Então, eu quero deixar aqui essa palavra com vocês, para abrir caminho para as outras palavras, para que nós podamos ser ajudados, irmãos. Porque agora, na próxima palavra, vamos estudar sobre o papel dos trombeteiros. Os trombeteiros. E por que trombeteiros? Por que profetas e mestres? O que significa o ministério profético? Ele sempre estava lá no meio do povo de Deus, mas quando é que ele se tornava visível e necessário? É quando a mente de Deus era perdida no meio do seu povo. Qual é o problema? Qual é a exortação aqui sobre a nuvem? Perdemos a glória de Deus, perdemos a presença de Deus, a manifestação, a revelação. Mas aí o Senhor levanta o quê?
ele levanta os trombeteiros. Os trombeteiros. E por quê, irmãos? Porque é um quadro só, não são três assuntos distintos. Se você pegar essas três figuras, em Números capítulo 9 e 10, a nuvem, os trombeteiros e a ordem da marcha, a peregrinação, é uma coisa só. Essas coisas devem funcionar de forma simultânea. Um vai sendo ligado ao outro. E o que quer dizer isso, irmãos? Quando a nuvem é perdida, quando a glória de Deus não se manifesta no meio do seu povo, quando a revelação de Deus está sendo diluída, quando a igreja se perde da nuvem, ela busca o seu próprio caminhar, aquilo que está escrito no livro de Salmos, que o Senhor os deixou ser levado pelos seus próprios caminhos. E você vai ver aqui tantos homens de Deus, tantas experiências tristes, pessoas que se perdem na peregrinação. E talvez muitos de nós, por que não dizer, irmãos, debaixo da misericórdia do Senhor, porque nós também não devemos nesse momento nos humilhar e perguntar para o Senhor, onde foi que nós nos perdemos da tua nuvem? Nós vamos ler o Salmo de Asaf, Salmo 74, não agora, mas nós vamos ler ainda, se possível, na próxima reunião. Esse salmo, irmãos, ele tem uma tônica que assombra o coração. Não estou exagerando, irmãos. Que Asaf era cantor, ele era profeta. Seus cânticos, eles tinham uma tônica profética. Ele vai cantar nesse salmo. Porque Asaf viveu no tempo de Davi e Salomão. Mas ele vai cantar o que aconteceu no livro de Jeremias, sobre as ruínas da casa de Deus. Ele vai cantar tudo aquilo. Ele vai dizer assim no versículo 9, não existe mais milagres entre nós, não existe nem profetas que nos mostrem o caminho de volta. Eu estou parafraseando o segundo texto original, que está escrito nesse texto. Nós não temos nosso símbolo, nós não temos os profetas. Então há necessidade de um retorno da glória de Deus para a sua casa, mas Deus não vai fazer isso sem os seus instrumentos adequados. E que isso sirva de ajuda para nós nesses dias aqui, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a um tempo de oração. Que nós possamos orar. Que nós possamos nos arrepender mesmo, irmãos. Não é o arrependimento de agora. Não é o arrependimento de coisas que fizemos. É o arrependimento de quem somos e do que nos tornamos. O tipo de cristão que eu tenho me tornado. O tipo de cristã que você tem se tornado, minha irmã. O tipo de igreja que nós temos nos tornado. Sem identidade celestial, sem uma manifestação celestial, sem uma presença celestial, sem uma glória celestial. Tudo se reduz a programa. Tudo é reduzido a louvores, a uma mensagem, ao culto bom. O culto bom, quem tem que dizer se é bom é Deus e não nós. É o Espírito de Deus e não nós. Muitas vezes, nós nos vangloriamos disso. E a grande pergunta é, aonde está a nuvem nisso aqui que nós estamos chamando bom? Aonde está a presença de Deus? Então é muito simples, irmãos. Nós terminamos essa conferência e voltamos à nossa rotina e não aconteceu nada. 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 Eu digo para vocês, tem que acontecer. Pela misericórdia de Deus, ele ainda não voltou. E não sei nem se eu tenho direito de dizer isso. Mas eu falo debaixo das mãos do Senhor. Por causa da sua infinita longanimidade. Para com todos nós. Ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou. E nós gritamos Maranata, queremos que ele volte. Mas o Senhor quer que nós nos arrependamos antes que ele volte. E antes que ele volte para nós, a sua glória precisa voltar para nós. A nuvem precisa tomar o seu lugar sobre nós. Nós precisamos ser cobertos pela glória do Senhor. Não é triunfalismo, não é sensacionalismo, não é emocionalismo, é uma questão de realidade espiritual. Nós vamos seguir sendo o que somos. Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. E não vamos nunca nos importar com a ausência do Espírito Santo nos conduzindo. Nós não vamos nos importar com os movimentos de Deus.
que deveria ser característico no andar, na peregrinação da igreja. Os movimentos de Deus devem ser a característica do povo de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar.